Boa tarde, Brasil! Aqui é o Sadando Bem, chegando para a nossa frequência de oração. Você já ouviu falar água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Você sabe desse ditado popular, né? Que é a pura realidade, né? A água, ela é mole, não é verdade? Mas de tanto ela perseverar ali no mesmo lugar, ela fura algo que é duro. Às vezes você está passando uma dureza na vida, a sua situação... Olha, a vida para você está dura, a coisa está brava, mas se você tirar alguns momentos durante o dia para orar com Deus, falar com Deus, apresentar a sua vida, as suas questões a Deus, uma simples oração, você vai ver que essa frequência vai romper essa dureza que você tem enfrentado e vai levar você a superar tudo isso. Então, nós temos aqui o canal do Sadando Bem, para levar as pessoas a orar. E juntos nós vamos orar. E se você diz, mas eu não sei orar, eu vou te ajudar. Eu vou lhe dar uma palavra sempre aqui no canal para ajudar você a orar. Que, inclusive, Deus já me colocou uma palavra aqui no coração para lhe entregar hoje. Vou falar para você aqui agora, nesse momento, que mesmo você passando situações difíceis, você precisa ficar firme com Deus. Tá? E eu vou te mostrar por quê. Já aqui dentro da nossa transmissão. E olha, eu agradeço aos irmãos que têm compartilhado, que têm trazido mais pessoas para orar conosco. Faz o seguinte, se estiver do lado de uma pessoa, fale para ela do canal de oração, convide ela para orar, mostre para ela, coloque ela inscrita aí no celular dela, fala para ela, pega o celular aí, abre aí no YouTube, olha aqui o canal desse homem aqui para orar, vai te ajudar em oração. Escreve aí e bota a pessoa como inscrito, e manda ela clicar lá para assistir uma oração, para ela ver como é que funciona. E olha, a oração, gente, ajuda todo mundo. Todo mundo precisa orar. Se as pessoas entendessem o poder que há na oração, jamais deixariam de orar. É fundamental. Jesus ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar. E olha, quem não está inscrito ainda, está assistindo agora pela primeira vez, alguém te mandou esse link, ou você estava mexendo aí na internet em busca de uma oração e deparou com esse canal. Eu não falo aqui de religião, mas eu chamo as pessoas para orar. Eu te convido a se inscrever agora, antes da gente orar. Aí embaixo tem um botão inscrever-se. Aperte nele, aperte o sininho, aperte em todas. Todas as orações vão ficar disponíveis para você poder junto comigo, fazer aqui a oração, as 3 orações, todo santo dia. Tá bom? Olha só, deixa eu ler aqui uma palavra que está em Gênesis. Gênesis capítulo 39, versículo 1, fala assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O que tinha acontecido aqui nessa época? O José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, por uma caravana de comerciantes que passava ali na região onde eles moravam, os ismaelitas. E esses ismaelitas estavam indo em direção ao Egito para fazer negócios. E eles compraram então José e levaram ele para o Egito e lá colocaram ele à venda. E um homem, que era o Potifar, compra José para ser seu escravo. Olha só, José estava numa situação muito difícil, porque ele estava sendo escravo. Mas nem por isso ele deixou de crer em Deus, de servir a Deus. E talvez você tenha passado uma situação difícil e não quer mais acreditar em Deus. Acha que Deus não existe porque está deixando acontecer isso comigo, aquilo outro. Continue crendo em Deus. Lá na frente você vai entender por que você teve que passar por isso. Tem coisas que nós só conseguimos entender posteriormente, lá na frente. Na hora, a gente nem entende muito. Então, continue servindo a Deus. Só lhe digo isso. Continue buscando a Deus. Continue orando. Continue crendo. O José continuou firme com Deus. Ele era de Deus. E diz aqui no versículo 2, e o Senhor estava com José. Quer dizer, mesmo aquela situação difícil, o Senhor estava com José. Mas por que o Senhor estava com José? José estava com Deus. Aqui, ó. E foi varão próspero,
estava na casa do seu senhor egípcio. Quer dizer, ele era escravo, mas ele estava se dando bem, mesmo como escravo. E olha, depois o que aconteceu com José? Quem já leu a história de José do Egito sabe. Ele virou governador do Egito. E se ele deixasse de buscar Deus? Ele jamais teria chegado onde ele chegou. E entenda toda aquela situação difícil que ele passou de ser vendido como escravo, de ter ido parar no Egito. Aquilo tinha que acontecer para ele chegar onde ele chegou. Então aprenda isso. Não importa a sua situação, continue servindo a Deus. Lá na frente você vai entender por que você tinha que passar naquela prova, naquela situação. Vamos orar a Deus pedindo força? Para Deus te dar força para você superar esse momento tão difícil que você tem enfrentado e não largar ele por nada. Oremos todos em nome de Jesus. Meu Deus, quantas pessoas, quando a situação aperta, ao invés delas firmarem contigo, elas largam, abandonam. E nós vimos isso, ó Deus, acontecer de um tempo para cá, na pandemia. Quantas pessoas acabaram até largando o Senhor? É esse que está orando comigo agora e ele está do outro lado lembrando, realmente, eu buscava mais a Deus. Eu dei uma parada. A situação apertou, até desacreditei, comecei a duvidar da existência de Deus. Pai, mas essa palavra veio para nos alertar, para nos mostrar que não importa a situação que venhamos passar, precisamos ficar firmes com o Senhor. E assim sendo, nós veremos o resultado positivo lá na frente. E aí nós vamos entender o porquê que tínhamos que passar por isso. Meu Deus, então fortaleça esse coração. Não deixe essa pessoa achar que é o fim. Que essa situação difícil que ela está enfrentando é o fim, né? Não, isso é o começo de uma nova história. Dê força. E essa pessoa vai dar a volta por cima como José deu a volta por cima. O Senhor ajudou ele, vai ajudar essas pessoas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. O José deu a volta por cima. Mesmo naquela situação difícil, ele buscou. Vamos continuar buscando. Não largue de orar, não. Esteja comigo aqui direto no canal, orando, clamando, e você vai dar a volta por cima. Vamos fazer a nossa declaração? Coloca aí, ó, nos comentários. Você vai escrever assim, ó. Vou dar a volta por cima. Escreva aí. Vou dar a volta por cima. Essa declaração é importante. É sinal que você não vai desistir. Você vai estar sempre segurando naquele que está acima de tudo. Só Ele para te fazer dar a volta por cima. Aleluia. Eita, coisa boa. Chega que arrepia com uma palavra dessa. É muito forte. Eu me inspiro muito neste exemplo de José, que é um exemplo muito abençoado para a vida de qualquer pessoa. Tá bom? Olha, depois dessa oração, da declaração de fé, dessa revelação que você recebeu, deixa o like aí agora. Joga para cima aí. Todo mundo larga um like aí. Tá bom? E você vai doar 3 minutinhos agora para ficar compartilhando essa oração com o maior número de pessoas pelas suas redes sociais. Coloca nos grupos que você participa, da sua igreja, da sua congregação. Chama os irmãos para orar. Vamos orar todo mundo, gente. Vamos orar. Oração pode muito seus efeitos. Deus te ilumine e até logo mais a nossa oração da noite.